Olá meninas, como prometido, eu vim aqui falar com vocês um pouquinho sobre enxoval. Eu nunca me senti muito preparada para falar sobre isso, porque a gente sempre tem muitas dúvidas, a gente não sabe exatamente tudo que a gente utiliza. Tem uma cantora aqui do meu lado. E hoje eu vim falar um pouquinho com vocês a respeito das coisas mais importantes, assim, ao meu ver, nesse tempo, tudo que foi mais importante para mim, tudo que eu mais usei. Eu amo fazer enxoval, gente. Se eu pudesse, eu engravidava todo ano só pelo enxoval. Batam numa madeira aí, por favor. Não precisa engravidar pra fazer enxoval. Eu posso auxiliar vocês, que é a melhor forma, eu acho. Então, eu acho que o ponto principal, que é o número 1 de tudo, é vocês separarem a previsão do nascimento da criança e a previsão do nascimento da criança e separarem de 0 a 3 meses qual a estação vai estar, de 3 a 6, 6 a 9, 9 a 12. Eu vou falar um pouquinho com vocês até um ano, eu acho que não vale a gente passar disso, porque muita coisa acontece nesse tempo. E eu acho que até lá vocês vão comprando coisas novas e vocês vão renovando tudo que vocês precisam e vão entendendo um pouco mais do assunto. Mas zero problema falar sobre pós um ano também, mas eu acho que isso é melhor a gente falar em um outro vídeo. Então, depois que vocês separarem isso, a melhor coisa que vocês vão fazer é separar por estação. A gente tá no Rio de Janeiro, né? Eu não sei se você que tá assistindo também tá no Rio de Janeiro, mas a maioria eu acredito que sim. É um local que sempre tá muito calor. Mas a gente tem que levar em consideração que a criança não sente o mesmo calor que nós. Então, a gente precisa sim ter roupa de manga, casaco, calça pra criança, né? Ela não para de cantar, gente, calma aí. Independente de estação, um ponto, um item que eu acho que é muito importante e que eu pesquisei muito e mesmo assim comprei errado. É carrinho, gente. Assim, eu usei e uso muito carrinho. E eu pesquisei muito na época qual carrinho era o melhor pro estilo que eu queria. Eu queria carrinho de rodão, porque eu acho que ele suporta muito mais na rua. Eu caminho muito na rua, eu não paro quieto em casa, então eu vivo pra lá e pra cá, então o carrinho faz muita diferença pra mim. E aí eu acabei comprando o carrinho Mob do Safety First, né? Eu acho que é de lá, vou falar direitinho. E comprei esse carrinho e achei que fosse ser, tipo, maravilhoso, porque ele tem rodão, ele tem tudo que eu buscava. Mas, gente, eu ando de vez em quando, assim, bastante sozinha com a Chloe também. E é perrengue. Você não fecha o carrinho com uma mão só, você sempre tem que estar com as duas mãos. Você não deita o encosto do carrinho, o assento do carrinho, né? Se a criança dormir, você não deita o assento do carrinho com uma mão só. Tudo tem que ser com as duas. Como que você vai fazer com uma criança no colo pra deitar o negócio? Gente, é muito difícil. Então, assim, eu acho a forma dele, assim, o encosto. Você consegue chegar o encosto pra frente, consegue chegar o encosto pra trás. É muito difícil manusear essa parte. Então, assim, ele é bom pra rua, ele é bom pra caminhar, ele é bom pra andar na rua, só que ele é de um trambolho, ele não fecha todo, então é pra ele andar no carro, é um perrengue. Então, assim, pra mim não foi uma boa escolha. Então, pesquisem bastante, pesquisem sim carrinho que fecha mesmo, carrinho que fecha igual guarda-chuva, ou carrinho que fecha todo, assim, que existem vários modelos hoje em dia. Não precisa, se vocês não andam muito, assim, se vocês vão mais pra shopping, não anda muito em rua, em lugar de pedra, coisa assim, não precisa ser um carrinho de roda grande, gente, porque o carrinho de roda grande ele ocupa muito espaço, ele é um super trambolho, então ele é pesado, então não vale a pena, tá bom? Não vale a pena, de verdade, de mãe pra mãe. E outra coisa também que eu acho muito importante é mamadeira. A Chloe chupa chupeta, mas ela nunca pegou mamadeira, gente. A Chloe não adianta. Eu posso botar suco, água, ela não pega mamadeira. Mas isso é muito de criança a criança, então eu acho que é sempre importante comprar a mamadeira. Mas eu não acho importante vocês comprarem um kit enorme de mamadeira. Eu acho que vale a pena vocês comprarem uma mamadeira, 2 mamadeiras no máximo, e testarem. Se a criança for usar, vocês compram mais. Porque eu tenho um bando de mamadeira dentro de casa e que virou quase que brinquedo pra ela. Porque a Chloe não usa mamadeira, ela não pegou mamadeira. E eu conheço muita criança que não pega mamadeira. Então, assim, eu acho válido vocês, ao invés de saírem comprando um bando de mamadeira, vocês primeiro testarem se vale a pena
Chupeta, eu não vou entrar muito nessa questão porque é um assunto que super divide opiniões. Eu dei chupeta porque eu quis dar chupeta, mas existem várias pessoas que não querem dar chupeta, que não concordam com chupeta, acham que a criança tem que se acalmar de outras maneiras, que chupeta vai desandar o dente, que chupeta vai atrapalhar a fala, que chupeta vai... Isso aí eu não me meto. Um outro ponto muito importante, que vale para todos também, qualquer estação. Cadeirinha de casa, cadeirinha que balança, cadeirinha que vibra, ela não precisa vibrar, ela não precisa balançar. Isso aí também tem criança, tem mãe que investe super numa cadeira que balança sozinha, que vibra sozinha, e às vezes a criança detesta que vibre, detesta que balança. Então, como essas são as mais caras, não vale a pena você ir direto na mais cara. Vai na mais em conta, que não balança, que não vibra, ou que não faz música, ou qualquer coisa, mas tenha essa cadeira, mas tenham atenção na cadeira. Eu comprei uma cadeira pra Chloe no meu enxoval, que eu fui usar com a Chloe já tinha mais de 6 meses, porque a cadeira era muito inclinada. Então, ela não tinha essa opção de eu deitar mais ou de eu levantar mais. Ela era muito inclinada. Então, a Chloe bebezinha, se eu colocasse ela super inclinada, ela ficava socada no fim da cadeira, coitada. Então, a gente ganhou, né, dos meus cunhados, né, do irmão do meu marido, uma cadeirinha que ela tem a opção de ficar mais inclinada e de deitar toda, né? Deitar quase toda, né? Ficar bem deitadinha. E foi a que eu mais usei, que a Chloe adorava. Eu tinha a opção de colocar ela mais em pé de uma forma que balançasse e a opção de colocar ela mais deitada de uma forma que a Chloe ficasse paradinha, deitada. E ela amou. Ela amou e a gente usou muito a cadeira. Muito, muito mesmo. Então, prestem atenção nisso, que é um ponto importante. Outra coisa importante. Tapetinho de atividade. Gente, existem trilhões de tapetinhos de atividade, desde os mais baratos até os mais caros. O tapete de atividade, ele não precisa ser cheio de coisa. Você precisa ter brinquedinhos, né? Brinquedinhos que aguçem a curiosidade da criança. E você vai colocar um tapete, pode ser um tatame, gente, não importa, isso não importa. Você vai colocar a criança no chão, isso é mais pra criança desenvolver, ela ter curiosidade de tentar pegar um brinquedo, ela ter curiosidade de ficar ali se distraindo. E se você quiser que seja um tapete que tenha um moblezinho na cabeça, é ótimo, porque a criança fica ali, tá batendo, ela adora, vai passar um super tempo. Tem criança que não gosta, mas isso também vai de cada um. Então, mas se não for, não vai ter isso, vai fazer diferença, Rani? Não vai fazer tanta diferença, porque a criança vai ter brinquedos ao redor. A diferença que vai fazer é que talvez você tenha que ficar segurando, então talvez seja melhor ter alguma coisinha que fique ali pendurada, um brinquedinho. Outra coisa também que independe da estação, eu não tô falando de roupa ainda, tô falando de itens, né? Remédio pra cólica. Gente... criança, esse aqui não teve... Meu filho nunca teve cólica. Ok, mas é muito comum que a criança tenha cólica. A Chloe foi uma criança com muita cólica. E a gente fez de tudo, tentamos vários remédios diferentes. E nenhum tinha muito sucesso. O que mais a gente teve resultado foi realmente o Colic Calme. O Colic Calme foi, assim, um grande aliado e um grande amigo nosso. Porque ele é um remédio natural, então você pode dar com um tempo curto entre uma dosagem e outra. Então não tem problema nenhum você dar em momentos diferentes, assim, e próximos, em momentos próximos, né? Então, pra gente foi ótimo. O Colic Calme é um remédio que já tá vendendo no Brasil. Não é um remédio barato, mas é um remédio que vale a pena, vale muito a pena. Então, tenham esse Colic Calme aí com vocês quando o filho nascer. Seguindo, outro item bem importante, que é muito importante você ter. Muita gente utiliza tesourinha pra cortar unha. Mas, gente, eu já utilizei tesourinha, eu tenho. Mas eu sempre preferi o alicate mesmo, o cortadorzinho. Existe alicate de unha mini, que é pra criança. Eles são muito melhores de você cortar a unha de um bebê do que uma tesoura. Primeiro que a tesoura, ela tem a ponta assim. Ou seja, você vai cortar, as pontas vão ficar pontudas ainda da unha. Então eu não sou a favor, você vai ter que ter muito mais tempo pra cortar a unha da criança. Outra coisa que eu já ouvi muita gente falar, e até pessoas me perguntando, amigos conhecidos ou grávidas que eu fotografo, sobre fralda tamanho RN. Gente, eu já vi até em maternidade falando, não precisa ser RN, pode trazer P, porque a maternidade vai te dar. Mas você vai usar sim fralda RN.
Eu, no meu enxoval, eu separei o convite com o tamanho da fralda e mandei para as pessoas específicas. Eu separei a quantidade de fralda que eu precisaria, numa pesquisa que eu também fiz na internet. Eu vi mais ou menos a quantidade de fralda que eu precisaria. Eu separei aqueles convites, tamanho P, tamanho... Ela não quer ajuda, gente. Ela só tá fazendo para eu parar de gravar o vídeo. Tamanho P, tamanho M, tamanho G, eu fiz separar. Então você vai usar roupa RN, fralda RN. Fralda, então, que é um ponto importante, o pacote pequeno de fralda RN deve ter, sei lá, 16, 18, não lembro, fraldas. Gente, um bebê recém-nascido troca de fralda mais do que qualquer outra coisa. Então, assim, ele mama muito, então ele toda hora faz cocô, toda hora faz xixi, você tem que trocar. E você que é mãe de primeira viagem, então, você vai querer, até com um xixizinho, você quer trocar. Coberta, coeiro, lençol, todos esses detalhes. O lençol é ótimo, que você precisa pra colocar no berço mesmo. Agora, coberta... Gente, eu nunca usei coberta. E eu acho um pouco arriscado coberta, assim, existem estudos que falam que é arriscado mesmo, mas eu particularmente acho arriscado, porque a criança se mexe muito à noite, então ela pode colocar o pano no rosto. Isso já aconteceu comigo quando a Chloe era bebezinha. Ela se mexeu e colocou a mantinha dela no rosto dela. Então, sorte que eu tava olhando, assim, que eu vi, tirei. Mas você pode demorar a ver, gente, Deus me livre. Então, eu sou a favor de deixar a criança agasalhada, se dormir no ar ou algo assim. Deixar a criança agasalhada, mas não usar coberta. Então, não necessariamente você precisa de coberta, tá? Eu comprei algumas mantas, eu confesso que eu exagerei de manta, porque você não precisa de muitas diferentes. Então, assim, na minha opinião, se você tiver 3 mantas diferentes, tá ótimo. Existe uma manta da Chloe, não sei se vocês já viram, quem me segue há um tempo, que ela tem o nome da Chloe, vários nomezinhos assim, Chloe. Ela é de plush. Esse é o melhor material que tem, que ele é super confortável pro bebê. É um site que a gente fez, que ficou personalizado, ele tem várias coisas personalizadas, eu vou deixar pra vocês também, pra caso alguém queira fazer. Ela é ótima, ela é super confortável. Então, além da manta, acho que você pode ter umas 3 mantas, uma mais grossinha, uma mais fina e uma mediana. Eu acho que isso já é o suficiente. Coeiro. Jesus, coeiro. Gente, tem gente que vai falar, Rani, você é louca, porque eu usei muito coeiro, um exemplo. Eu quase não usei coeiro. Gente, eu tenho muito coeiro até hoje, porque eu guardei as coisas da Chloe, tirei poucas coisas até hoje. Eu acabei guardando muita coisa dela. E coeiro, gente, é uma coisa que a pessoa... Todo mundo fala que você vai usar muito e você acaba enlouquecendo, tendo demais. E eu quase não usei. Então, assim, eu usei, mas usei muito pouco. Então, não precisa de demais. Não precisa. Primeiro que tem criança que detesta ficar enrolada. Então, você enrola a criança toda, fica toda fechadinha. Tem criança que não gosta muito. E você não vai ficar sempre enrolando ela desse jeito. Então, pro vídeo não ficar cada vez mais longo, né, que o importante é que ele seja legal, que vocês queiram assistir ele até o final, eu mexi na minha lista, né, na minha lista de enxoval. Mexi e tirei aquelas coisas que eu acho que não são legais, aumentei quantidades, diminui quantidades, e eu tenho ela disponível. Então, se você é uma das interessadas por esse vídeo, você quer ter essa lista, como um auxílio, uma ajuda pra você, escreve aí no comentário que você quer, me manda um inbox, que eu vou estar disponibilizando essa lista aí pra quem quiser. Tá bom? Um beijo. A gente se vê em vários outros vídeos. Vamos falar de amamentação, vamos falar de redução de mama para amamentação. Eu não sei quem enfrenta isso, mas eu sou uma pessoa que tem redução de mama e eu amamento até hoje, então acho que é legal a gente falar sobre isso também. A gente vai falar um pouquinho disso, tá bom? Um beijo.